Desextinção. 10 animais que podem voltar à vida. A Terra, um planeta em constante transformação. Ao longo de bilhões de anos, novas vidas surgiram, enquanto outras se extinguiram, deixando para trás apenas um rastro de fósseis. Algumas sucumbiram às pressões da natureza, outras, uma história mais sombria, desapareceram pelas mãos da humanidade. O ritmo da extinção, impulsionado por nossa própria espécie, acelerou a um ritmo alarmante. Mas, e se pudéssemos reverter esse processo? E se pudéssemos trazer de volta aqueles que perdemos? A ciência, em sua busca incansável pelo conhecimento, encontra-se agora à beira de uma nova era, a era da desextinção. Através da engenharia genética, da clonagem e da edição de DNA, o que antes era ficção científica, confinado às telas de cinema como em Jurassic Park, está gradualmente se tornando realidade. Imaginem, se puderem, um mundo onde o mamute lanoso volta a vagar pelas tundras congeladas ou o tigre da Tasmânia volta a espreitar nas florestas da Tasmânia. Neste vídeo, aqui no canal Top 10 da Verdade, vamos embarcar em uma jornada extraordinária, uma exploração de 10 animais extintos que a ciência acredita poder trazer de volta à vida. Preparem-se para conhecer essas criaturas fascinantes, para desvendar os projetos ambiciosos que buscam ressuscitá-las e, quem sabe, para testemunhar o futuro da natureza sendo reescrito diante de nossos olhos. Mamute lanoso, o gigante da era glacial retorna. No reino da desextinção, o mamute lanoso reina supremo, um ícone da era glacial, este gigante, envolto em uma pelagem espessa e ostentando presas curvas imponentes, percorreu as estepes congeladas da Terra por milênios. Imaginem, manadas de mamutes lanosos com seus filhotes a tiracolo, abrindo caminho através das vastas extensões geladas, um vislumbre de um passado distante. Mas há cerca de 4.000 anos este gigante desapareceu, deixando apenas seus ossos para contar a história. No entanto, o permafrost da Sibéria, agindo como um freezer gigante, preservou mais do que apenas ossos. Cientistas, em um feito extraordinário, descobriram restos de mamutes lanosos com tecidos moles, sangue e, crucialmente, DNA ainda intactos. É aqui que a mágica da desextinção entra em jogo. A Colossal Biosciences, uma empresa de biotecnologia na vanguarda desta revolução científica, juntamente com pesquisadores da Universidade de Harvard, está a usar o poder da edição genética para trazer o mamute lanoso de volta à vida. O plano, ambicioso e complexo, envolve a coleta de células de elefantes asiáticos, parentes próximos do mamute lanoso, e a modificação do seu DNA para replicar o do seu ancestral extinto. O objetivo final: criar um híbrido de elefante-mamute adaptado ao frio, capaz de resistir às condições adversas do Ártico. Mas o projeto vai além da mera ressurreição de uma espécie. Os cientistas acreditam que a reintrodução do mamute lanoso na tundra pode ajudar a restaurar o ecossistema, a combater as alterações climáticas e a abrir caminho para um futuro mais sustentável. Tigre da Tasmânia, renascido das cinzas da extinção. Viajemos agora para a ilha da Tasmânia, lar de uma criatura enigmática que desapareceu das nossas florestas há menos de um século. O tigre da Tasmânia, também conhecido como tilacino. Este marsupial carnívoro, com suas listras distintas e uma estrutura corporal que lembra um cão, já governou os bosques da Tasmânia, deixando uma marca indelével na história natural da ilha. A história do tilacino é uma história de perda e arrependimento. Caçado impiedosamente pelos colonos europeus que o viam como uma ameaça ao seu gado, o tilacino foi empurrado para a beira da extinção. O último exemplar conhecido morreu em cativeiro em 1936, marcando o fim de uma espécie. No entanto, como uma fênix das cinzas, o tilacino pode ter uma segunda chance de vida.
Cientistas da Universidade de Melbourne, armados com o código genético completo do tilacino, estão a trabalhar arduamente para reverter a sua extinção. O plano envolve a utilização de técnicas de clonagem e edição genética para reprogramar células de marsupiais vivos, como o do NART, transformando-as em células de tilacino. A perspectiva de ver o tilacino a vaguear pelas florestas da Tasmânia, mais uma vez, é tentadora, mas levanta questões complexas. Será que este animal extinto há quase um século conseguirá adaptar-se a um mundo que mudou drasticamente? E qual será o impacto da sua reintrodução no ecossistema atual? Dodô, um ícone da extinção, pode levantar voo novamente? A nossa próxima paragem leva-nos a uma ilha remota no Oceano Índico, a ilha Maurícia, outrora lar de uma ave peculiar que se tornou um símbolo duradouro da extinção causada pelo homem, o dodô. Imaginem uma ave incapaz de voar, com um corpo robusto, um bico curvo proeminente e uma natureza confiante que a tornava uma presa fácil para os marinheiros que chegavam à ilha. O dodô, sem medo natural dos humanos, tornou-se uma fonte de alimento fácil para os marinheiros que desembarcavam na ilha Maurícia. A combinação da caça desenfreada, da destruição do habitat e da introdução de espécies invasoras, como ratos e porcos, levou à sua rápida extinção menos de um século após o seu primeiro contacto com os humanos. Durante séculos, o dodô foi relegado aos livros de história, um exemplo trágico da nossa capacidade de destruir. No entanto, a ciência moderna, com a sua capacidade de desvendar os segredos do passado, oferece um vislumbre de esperança para o dodô. A Colossal Biosciences, mais uma vez na vanguarda da desextinção, está a sequenciar o DNA de restos de dodôs preservados em museus e coleções privadas. Ao comparar o genoma do dodô com o do seu parente vivo mais próximo, o pombo de Nicobar, os cientistas esperam identificar os genes que tornavam o dodô único. O objetivo final é usar a edição genética para recriar o dodô, trazendo-o de volta à vida em laboratório. Capítulo 4. A história do cavalo selvagem de Przewalski é uma história de perseverança, um testemunho do poder da conservação e da nossa capacidade de corrigir os erros do passado. Este cavalo robusto, nativo das estepes da Ásia Central, já percorreu as vastas planícies da Mongólia em grandes números, um símbolo da liberdade e da resistência. No entanto, no século XX, a caça excessiva e a perda de habitat levaram o cavalo de Przewalski à beira da extinção. Na década de 1960, o último cavalo selvagem de Przewalski desapareceu das estepes, declarado extinto na natureza. Felizmente, alguns cavalos de Przewalski sobreviveram em jardins zoológicos e reservas de vida selvagem em todo o mundo. Graças aos esforços concertados de conservação, incluindo programas de reprodução em cativeiro e reintrodução na natureza, o cavalo de Przewalski fez um retorno notável. Hoje, existem mais de 2.000 cavalos de Przewalski a vaguear livremente nas estepes da Mongólia, um farol de esperança para a conservação da vida selvagem. A sua história é uma prova do nosso poder de reverter a maré da extinção e de restaurar o equilíbrio da natureza. Capítulo 5. Viajemos agora para o passado distante, para a Era Glacial. Para a Era Glacial, quando os gigantes peludos percorriam a Terra. Entre eles, encontrava-se o rinoceronte lanudo, um herbívoro imponente, coberto por uma espessa pelagem e armado com 2 chifres enormes. Imaginem este gigante abrindo caminho através das paisagens geladas da Eurásia, um símbolo da força e da resistência da natureza. O rinoceronte lanudo compartilhava o seu habitat com outras criaturas icônicas da era glacial, como o mamute lanudo e o tigre-dentes de sabre. A sua dieta, composta principalmente de gramíneas e arbustos, era perfeitamente adaptada ao clima frio e seco. Como muitas outras espécies da era glacial, o rinoceronte lanudo desapareceu há cerca de 10.000 anos, vítima das mudanças climáticas e da caça pelos humanos. No entanto, o permafrost da Sibéria, mais uma vez,
revelou segredos extraordinários. Restos de rinocerontes lanudos, incrivelmente bem preservados, com tecidos moles, cabelo e até mesmo chifres intactos. A descoberta destes restos congelados despertou o interesse da comunidade científica, ansiosa por desvendar os mistérios do passado. O DNA do rinoceronte lanudo, extraído destes restos antigos, está a fornecer informações valiosas sobre a sua história evolutiva e o seu parentesco com os rinocerontes modernos. Capítulo 6. Adentremos agora um mundo de predadores lendários onde o tigre-dentes de sabre reinava supremo. Com suas presas enormes, capazes de perfurar as defesas mais resistentes, este felino formidável era o terror da era glacial, um símbolo de poder e ferocidade. O tigre-dentes de sabre, ao contrário do que o seu nome sugere, não era um tigre no sentido moderno. Era uma espécie distinta de felino, com características únicas que o tornavam um predador formidável. Suas presas longas e curvas, capazes de se projetar para fora da boca mesmo quando fechada, eram sua marca registrada. Esses predadores poderosos habitavam uma variedade de habitats, desde as planícies abertas até as florestas densas das Américas. Sua dieta, composta por grandes herbívoros, como mamutes e preguiças gigantes, exigia força e habilidade excepcionais. A extinção do tigre-dentes de sabre, há cerca de 10 mil anos, marcou o fim de uma era. As mudanças climáticas e a competição com outros predadores, incluindo os humanos, contribuíram para o seu desaparecimento. No entanto, a descoberta de fósseis bem preservados, incluindo esqueletos completos e até mesmo pegadas, permitiu aos cientistas reconstruir a anatomia e o comportamento deste predador icônico. Preparem-se para conhecer um gigante gentil, a preguiça gigante, um herbívoro colossal que vagava pelas Américas durante a era glacial. Imaginem uma criatura do tamanho de um elefante, com garras enormes e uma pelagem espessa, movendo-se lentamente pelas florestas e pastagens, alimentando-se de folhas e frutos. As preguiças gigantes eram criaturas fascinantes, com adaptações únicas que lhes permitiam prosperar em seu ambiente. Suas garras longas e curvas, usadas para alcançar galhos altos e se defender de predadores, também eram úteis para cavar tocas e se mover em terreno irregular. Esses herbívoros gigantes desempenhavam um papel importante em seus ecossistemas, dispersando sementes e criando clareiras nas florestas. Sua extinção, há cerca de 10 mil anos, deixou um vazio em muitos habitats, afetando o equilíbrio ecológico. A descoberta de esqueletos completos e até mesmo de restos mumificados em cavernas secas forneceu aos cientistas informações valiosas sobre a anatomia, a dieta e o comportamento das preguiças gigantes. E com os avanços na clonagem e na engenharia genética, a possibilidade de trazer este gigante gentil de volta à vida está se tornando cada vez mais plausível. Nossa jornada termina com uma história de esperança, a história do quagga, uma subespécie extinta da zebra das planícies que habitava a África do Sul. Imagine uma zebra com listras distintas na cabeça e no pescoço, que gradualmente se fundiam em uma pelagem marrom avermelhada na parte posterior do corpo. O quagga era uma criatura única, um exemplo da diversidade da vida na Terra. O quagga, assim como outras zebras, era um animal social, vivendo em rebanhos que vagavam pelas planícies abertas da África do Sul. Sua dieta consistia principalmente de gramíneas, e eles desempenhavam um papel importante na manutenção do ecossistema. A extinção do quagga, no final do século XIX, foi um evento trágico causado pela caça excessiva e pela competição com o gado doméstico. O último quagga selvagem foi morto na década de 1870, e o último exemplar em cativeiro morreu em um zoológico de Amsterdã, em 1883. No entanto, a história do quagga não termina com sua extinção.
Na década de 1980, um projeto ambicioso foi iniciado na África do Sul com o objetivo de recriar o quagga por meio da reprodução seletiva de zebras das planícies com características físicas semelhantes ao quagga. E assim termina nossa jornada pelo mundo da desextinção, um mundo onde a ciência e a ética se cruzam, onde a promessa de reverter a perda se mistura com as incertezas do desconhecido. As histórias que compartilhamos, de gigantes da era glacial a criaturas que desapareceram há séculos, demonstram o poder da inovação humana e nossa crescente capacidade de manipular o código da vida. Mas a questão permanece: devemos? Trazer de volta espécies extintas é uma responsabilidade imensa, com implicações ecológicas, éticas e sociais complexas. Devemos interferir no curso da natureza e tentar recriar o passado, ou devemos nos concentrar em proteger as espécies que ainda compartilham nosso planeta? A desextinção não é uma solução rápida para a crise da biodiversidade, mas oferece uma nova perspectiva sobre nossa relação com o mundo natural. É uma oportunidade para aprender com nossos erros passados, para corrigir os danos que causamos e, quem sabe, para criar um futuro onde humanos e a natureza possam coexistir em harmonia.